Meus amigos, mais uma vitória do Vascão aí, meu amigo. Dessa vez foi no sufoco, mas os 3 pontos é os mesmos do que se fosse ali de 4, 5 a 0, né, cara? Vitória do Vascão aí, 1 a 0 fora de casa contra o Londrina. Vamos falar bastante do que foi esse jogo, cara. O Vasco não jogou nada, foi péssimo, mas ganhou. É isso que importa, cara. Isso aí é o espírito de time que quer voltar à primeira divisão. Vamos falar bastante, mas antes de começar o vídeo, já explode aí de like. Clica muito aí no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Ajuda aí a gente chegar a 170 mil inscritos. Se você é novo por aqui, se inscreve aí, amigo, para ajudar muito o nosso crescimento. Bom, pessoal, acabou agora há pouco aí a vitória, a grande vitória do Vascão por 1 a 0 fora de casa contra o Londrina. Um jogo extremamente complicado pro Vasco, que o Vasco não fez no jogo, né? O Vasco não jogou absolutamente nada. O Vasco só viajou para Londrina e o Raniel fez o gol ali na cagada, né, cara? Só isso e os 3 pontos estão garantidos. O Vasco volta à segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco com essa vitória ultrapassou o Bahia, chega a 27 pontos, está a 4 pontos do líder da competição Cruzeiro e atualmente está a 8 pontos aí do Sport, que é o 5º colocado, mas ainda vai jogar nessa rodada no clássico contra o Náutico. O Náutico está na zona do rebaixamento, mas se vencer o Sport, o Vasco vai manter uma distância considerável aí, muito considerável, para o 5º colocado, né? Mas se o Sport vencer esse jogo, o Vasco vai voltar aí a ter a distância de 6 pontos, porque o Grêmio, que já venceu na rodada, chegou a 21 pontos e voltará à 5ª posição em caso de vitória do clube pernambucano. Mas nesse jogo aí o Vasco sofreu bastante, né? O primeiro tempo foi horroroso, péssimo o primeiro tempo do Vasco. Teve algumas oportunidades ali com o Getúlio, 2 oportunidades. Ele acabou não acreditando, né? Foi péssimo no jogo também o Getúlio. Voltando aí à realidade, né? Que ele é um centroavante muito mediano para fraco. O jogo em si todo do Vasco hoje foi horroroso, né, cara? Não somente o Getúlio foi o péssimo jogador dentro de campo, mas também não gostei nada do Gabriel Peck, foi horroroso. O Figueiredo também jogou bem abaixo, eu achei bem estranho a postura do Figueiredo no jogo, bem displicente. Será que a negociação com o Atlético Paranaense está mexendo com a cabeça do jogador? Porque hoje eu vi um Figueiredo irreconhecível dentro de campo. Essa é a minha opinião, cara. Eu senti que o jogador não estava nem aí com a partida, ele estava em outro mundo. A cabeça dele estava em qualquer lugar, menos ali no Estádio do Café contra o Londrina. Poucos jogadores hoje se sobressaíram realmente, e na minha opinião o melhor jogador do Vasco hoje foi o Andrei Santos, sem dúvida nenhuma, conseguindo ali jogar muito bem, né, cara? Um garoto jovem, 18 anos, chamando a responsabilidade, chamando o jogo pra si mesmo. Com certeza para muitos torcedores ele foi o principal jogador do Vasco hoje. Por mais que o Raniel tenha feito o gol da vitória, mas o melhor em campo foi o Andrei Santos. No primeiro tempo o Vasco teve uma baixa, né, cara? O lateral direito Gabriel Dias, depois de um cruzamento horroroso, acabou sentindo uma lesão dele no joelho e foi substituído pelo Everton. O Everton é um jogador muito limitado, né? E deverá ser o titular no próximo jogo do Vasco, sexta-feira. E o Gabriel Dias pode ser desfalque para a próxima partida do Vasco. No segundo tempo, o Vasco também fez algumas outras alterações. Tirou o Getúlio, colocou o Raniel. Nos primeiros 5 minutos ali da partida, o Vasco tentou ter o domínio do jogo, até conseguir a boa jogada, que iniciou com os pés do Andrei Santos, né? Que achou o Edmar ali no corredor pelo lado esquerdo. Ele avançou bastante, cruzou na medida, o Nenê se esticou para tentar fazer o gol, só que o goleiro salvou e a bola acabou sobrando no pé do Raniel. Só triscou na bola e a bola entrou no fundo da rede, fazendo o gol da vitória do Vasco. O Raniel que não fazia gol desde o jogo contra a Ponte Preta, né, que o Vasco venceu em São Januário. Mas o restante do jogo foi praticamente todo do Londrina. Se o Londrina tivesse mais qualidade, teria vencido até com uma certa facilidade o Vasco, o que criou inúmeras possibilidades de gols. O Vasco estava bem irreconhecível das últimas partidas, né, muito displicente dentro do jogo. E com certeza a vitória vem na cagada, né, cara? Não é o melhor sentido pra gente falar aqui, porque o Vasco, pra falar a verdade, não mereceu vencer o jogo, mas conseguiu os 3 pontos. É um time que quer voltar à primeira divisão, quando não vai na técnica, tem que ser desse jeito. Na raça, e jogando aí pra tentar fazer o gol de qualquer maneira, e o Vasco conseguiu fazer esse gol, se segurou bem ali atrás e também contou com a péssima pontaria do Londrina. O Vasco volta a jogar agora na próxima sexta-feira, aí, dia 24, às 7 horas da noite, em São Januário, contra o Operário. Um também importante, né, que a gente espera o Vasco consiga os 3 pontos, joga em casa, tem a obrigação de vencer o Operário. O Operário, assim como o Londrina, é uma grande pedra no sapato do Vasco, né, cara? O Vasco ano passado passou mal pro Operário, acabou perdendo aí, se eu não me engano, as 2 partidas pro Operário, a mesma coisa do Londrina. E esse ano já tá diferente, né? O Vasco tá dando mostras que quer voltar à primeira divisão. Os jogadores do Vasco entenderam aí que o Vasco precisa voltar à elite do futebol. Não importa se tá jogando bonito, se tá jogando feio, o importante é vencer os jogos, se manter invicto
como o Vasco está conseguindo. E com certeza a gente espera que o Vasco mantenha esse mesmo foco, né? Hoje o torcedor criticou bastante o Maurício Souza, né? Porque até então, antes do Vasco fazer o gol, teve um caminhão de críticas aí em cima dele, porque só foi ele assumir o comando do Vasco, o Vasco jogou mal, né? Realmente isso é um fato, mas dentro de campo os jogadores são os mesmos, os jogadores não conseguiram corresponder à altura, mas conseguiu o resultado final, que foi a vitória importantíssima no sufoco, os 3 pontos garantidos e o Vasco aí voltando à segunda colocação. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida, quem pra você foi o grande craque do jogo, né? Se tem algum craque, né? O menos pior foi o Andrei Santos, que foi o melhorzinho ali dentre os jogadores do Vasco. O sistema defensivo do Vasco também hoje passou ileso, não tomou gol, apesar de ter dado algum susto no torcedor, né, seu Thiago Rodrigues? Faz algumas grandes defesas, mas também ele deixa o torcedor sempre com aquele pé atrás ali, cara. Passa um sufoco desnecessário às vezes nas partidas, mas o Vasco não tomou gol e hoje foi perfeito aí, conseguiu a vitória por 1-0. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Mano, não tem análise, não tem nada, velho, porque esse jogo aí não tem nem o que analisar, mano. Foi uma pelada. E o Vasco conseguiu vencer com o gol do Raniel ali. Foi um gol cagado, né, mano? Essa é a melhor tradução pro gol que o Vasco fez hoje, né? É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Vamos comemorar demais. 3 pontos garantidos, se Deus quiser. Uma grande vitória na próxima sexta-feira também contra o Operário. Pro Vasco mirar essa liderança da competição e nunca mais sair desse G4 e voltar à primeira divisão.